Louvado seja o nome do Senhor. Lucas, capítulo 15, versículo 17 ao 19. Eu ainda queria louvar um hino. Mas vamos ler a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 15, versículo 17 ao 19. Que diz assim: amém? Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Amém? Quero louvar o Senhor, Peixinho, que diz que o reino dele é eterno. E um dia todos os reis terão que se prostrar diante deste reino, que é eterno. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei.
você. Aqui nós encontramos uma história muito conhecida, né? A história de um filho que se vê diante de... Vamos por assentar em nome de Jesus? Se vê diante de uma escolha. Nós vemos um pai que conquista uma herança, né? Conquista com o seu trabalho, com o seu esforço. Conquista ali todo um império, bens, né? E tudo que a gente possa imaginar. E de repente chega aquele filho mais novo, doido para curtir a vida, para extravasar, e fala: pai, é o seguinte, eu quero a minha parte na herança. E o pai concede aquele pedido. Não acredito que tenha sido assim, né, sem questionar, mas o pai concede o pedido daquele filho. E alguns dias se passam e aquele filho sai em viagem e começa a curtir, que era o desejo dele. E um determinado tempo, toda aquela herança se acaba, e dinheiro mal administrado, a tendência é essa, se acabar. E aquele jovem se vê em situação de necessidade, de padecer necessidade. E começa a trabalhar em um trabalho considerado bastante humilhante. Cuidar de porcos para alguém que tinha uma herança, para alguém que vinha de uma família de posses, ele se vê em uma situação triste, a ponto de desejar comer daquela comida que aqueles animais comiam. E de repente ele começa a se lembrar. E o incrível é que ele não lembra de como ele era tratado em sua casa. O incrível é que ele se lembra dos trabalhadores que tinham em sua casa, de como eles eram tratados. Eles comiam em fartura, eles tinham suas necessidades supridas, e aquele jovem começa a se lembrar disso. E aí ele decide voltar para a casa do pai. E eu quero fazer uma pausa aqui, e se nós, como pessoas, né, justas, nós nos deparássemos com uma situação assim, nós iríamos desejar que esse jovem passasse por um bocadinho para depois ele voltar para casa, né? Mas aquele pai de braços abertos recebe aquele filho de volta e dá uma festa, e faz um banquete, aquela alegria, põe vestes novas, calçados novos, põe um anel no seu dedo, dizendo para ele: seja bem-vindo de volta. Mas aí tem um outro filho, o filho mais velho, e eu vou precisar de sua ajuda, Maria. Eu gostaria que você colocasse para mim Lucas capítulo 15, versículo 25 ao 32. E a gente vai ver esse jovem questionar aquela atitude do pai. E diz assim a palavra do Senhor: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e danças. Então a festa estava rolando. Chamou um dos seus criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou todos os bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Mas eu não quero me ater ao filho que voltou, né, que foi recebido de volta. Eu quero falar um pouquinho sobre esse filho mais velho. Se nós observarmos nos dias de hoje, é comum nós encontrarmos famílias bem-sucedidas, famílias que trabalham, que conquistam, e, de uma certa forma, os pais não são eternos, infelizmente,
esses filhos acabam herdando toda essa fortuna, todo esse trabalho que foi conquistado. Alguns filhos têm a responsabilidade, recebem essa responsabilidade de dar seguimento àquilo que já foi iniciado, àquilo que já foi conquistado. E trabalha com responsabilidade, com zelo, com cuidado, com dedicação. E para que esse filho consiga dar seguimento a todo esse trabalho, ele precisa de uma coisinha chamada maturidade. É impossível um pai pegar toda uma herança, todo um trabalho feito e entregar numa mão de uma criança. Uma criança não vai saber fazer o que é preciso para que essa herança se multiplique, para que esse trabalho prossiga bem. Então é preciso que esse filho seja maduro o suficiente para não jogar no lixo tudo aquilo que o pai se esforçou para conquistar. E aí é que eu quero entrar agora na nossa amizade. Nós precisamos ser e ter maturidade para herdar o reino. Que reino é esse? Nós tivemos na casa de bênção na terça-feira, acabei aceitando a sua sugestão, e nós conversamos sobre uma casa de bênção assim, de muito aprendizado, assim como tem sido nos outros setores, eu creio, assim, e nós veremos frutos disso. E nós estivemos conversando sobre isso. E nós falávamos de um reino. Que reino é esse? Nós estamos aqui na terra, nós estamos sob o governo de alguém. Só que esse alguém, que são as autoridades que estão acima de nós, governam aqui, somente aqui. Só que nós pertencemos a mais um governo, a mais um reino, e este é eterno. E ele tem domínio aqui e domínio lá. E um dia nós estaremos com ele e herdaremos as promessas que ele nos fez. Só que para que tudo isso se cumpra em nossas vidas, algumas coisas são necessárias. Nós estamos acostumados a gastar tempo, dinheiro, energia em tantas coisas, em muitas coisas. E não está errado até um certo ponto, não está errado. Porque nós precisamos sim gastar um tempo para conquistar uma casa própria, um carro, um trabalho bom, uma faculdade, um casamento. Nós precisamos investir tempo, dinheiro, né? Mas tem algo que é eterno e que nós estamos investindo com reservas, se eu posso assim dizer. Então, como eu alcanço essa maturidade para que eu possa alcançar o reino como herança? Eu coloquei aqui como um primeiro passo para nos tornarmos maduros é entender o que é esse reino. O reino do Senhor ele não é um reino baseado em interesses próprios. Nós vemos um governo terreno que ele trabalha em favor de si. Não quero nem entrar muito aqui, né? Mas nós estamos cientes disso, né? É um reino, um governo que se enriquece nas custas dos seus governados. Porém, o reino de Deus é o contrário. O reino de Deus, ele consiste em alcançar pessoas. E por que alcançar pessoas? Para que essas pessoas sejam livres, para que essas pessoas sejam abençoadas, para que essas pessoas sejam saradas e para que essas pessoas herdem a promessa de um dia estar nesse reino. É o reino que consiste em servir. Como assim servir? Se a gente for observar o papel da igreja hoje na sociedade, mais do que reunirmos aqui na casa do Senhor para adorarmos, o que é maravilhoso, e como nós estamos vendo a presença do Senhor e a glória ser manifestada através dos cultos. Mas é mais do que isso. Nós vamos continuar adorando o Senhor quando nos encontrarmos com Ele? Vamos. Mas o trabalho que precisa ser feito aqui, ele vai se encerrar aqui. E lá nós só vamos colher os frutos, só vamos adorar. Só que um trabalho precisa ser feito aqui. É um reino
que oferece vida nova. E o principal, uma vida eterna. O reino que nós estamos acostumados a ver, ele trabalha para que o número de pessoas diminua. É um governo que, quanto menos pessoas eles tiverem que manter, melhor. Mas no reino de Deus, quanto mais pessoas vierem, mais pessoas nós queremos que sejam alcançadas. E esse trabalho precisa ser feito aqui. Um segundo passo para nos tornarmos maduros é: quem sou eu nesse reino? O que é que eu tenho feito nesse reino? Um reino, se você observar, vamos trazer para um reino com rei, príncipe. O reino, ele tem súditos, ele tem trabalhadores, ele tem pessoas que vão cuidar da limpeza daquele palácio, vão cuidar da alimentação daquelas pessoas, vai cuidar das vestes daquelas pessoas. Precisa de pessoas, precisa de trabalhadores. Então, o que é que eu tenho sido no reino? Não há só uma função no reino. Há várias funções no reino, e nós aprendemos uma aqui domingo, interessantíssima. Eu quero essa função, viu, gente? Alguém mais quer? Amém. Eu creio nisso. Mas uma função antes dessa são os trabalhadores. O reino precisa de trabalhadores. Quando nós chegarmos, nós precisaríamos apresentar ao Senhor os frutos do nosso trabalho, que consiste em quê? Pregue o Evangelho a toda criatura. Alcance pessoas que precisam de cura, que precisam ser libertas, que precisam ser salvas, que precisam ser transformadas. E só trabalhando nós alcançaremos esse objetivo. Então, de que forma é o trabalho? É evangelizando, é a parte social, né? Igual nós temos aqui, é a arrecadação de alimentos, de roupa, é ir orar por uma pessoa que necessita. É amplo a área de trabalho, é muito amplo. Só que para que essas pessoas consigam trabalhar, aí entram os provedores dessas pessoas. Eu conversava na terça-feira e falei assim, é muito difícil, e pelo menos eu não conheço pastores que consigam cuidar da obra em tempo integral e que não tenha alguém para prover as suas necessidades. Porque assim a palavra do Senhor diz também em Salmos capítulo 37, 25. Eu esqueci o início do versículo, mas o finalzinho diz assim, que eu nunca vi um justo. Nunca vi, sou moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus pode até levantar pessoas, homens e mulheres, que vão trabalhar integralmente na obra do Senhor, mas assim também Ele levantará alguém que estará provendo para essas pessoas. Se você não é o trabalhador, seja o provedor. Se você não é o provedor, seja o trabalhador. E tem mais uma coisinha aqui que a gente também precisa, que é o intercessor. Você tem orado pelo reino de Deus? Você tem orado pelas pessoas que estão trabalhando no reino de Deus? Você tem orado pelas pessoas que estão provendo no reino de Deus? São três coisas que precisam andar junto. Pessoas precisam estar trabalhando, pessoas precisam estar provendo, e pessoas precisam estar orando por aqueles que estão fazendo as outras coisas. A oração é a arma mais poderosa que a igreja do Senhor tem aqui na terra. Como diz a nossa pastora, se a oração não fizer, nada mais faz. Então você tem uma arma poderosa. Se você não tem condição de trabalhar na obra, no reino, se você não tem condição de prover ainda no reino, você pode orar. E como nós temos precisado de oração, de pessoas que orem pelo reino de Deus, que orem pelas pessoas, que orem pela própria igreja, né? Quantos de nós que deveríamos estar hoje sendo exemplo de perseverança,
de garra, de dedicação no reino de Deus. Somos pessoas que estamos precisando ser tratadas, ser curadas, precisando de ânimo. Então, há uma área ampla no reino de Deus. E você que trabalha e que provê também no reino de Deus, ore também. Dá para fazer os dois, porque nós precisamos. Amém? Uma terceira característica que nós precisamos entender é que somos herdeiros desse reino. Romanos capítulo 8, versículo 17 e 18. Vamos ler? Romanos capítulo 8, versículo 17 e 18, que diz assim: E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Já pensou você herdar um reino que você não ajudou a cuidar? Herdar uma herança que você não ajudou a ganhar? Se entendemos que esse reino nós herdaremos, nós precisaremos fazer alguns sacrifícios. Um desses sacrifícios é, como herdeiro, temos que manter princípios e ensinamentos do Pai. Ou a gente concorda com o que o Senhor tem nos ensinado e estejamos dispostos a cumprir, obedecer e a incentivar que o nosso irmão também faça o mesmo. Nós precisamos manter a palavra do Senhor viva, falando ao coração das pessoas, porque se um dia nós não tivermos mais acesso ao livro sagrado, seremos nós a boca do Senhor aqui. E estaremos firmados nesses princípios, falaremos as mesmas línguas, teremos os mesmos objetivos, os mesmos anseios, os mesmos cuidados com o reino, a mesma intenção de herdar este reino em perfeita condição. Trabalhar incansavelmente para que o reino cresça. Nós precisamos ter essa visão. Nós não podemos nos acostumar apenas com os irmãos que nós estamos vendo aqui, o que já está sendo muito bom. É bom quando a gente chega a cada culto e vê o rosto de cada um aqui. Como é gratificante. Se nós começarmos a analisar de quando nós começamos aqui, como Deus tem sido bom para conosco. E como tem sido prazeroso ver cada irmão chegando e se unindo a essa família. Então, o nosso objetivo precisa ser que o reino cresça, que a igreja cresça. Amém. E que a igreja tome todos os espaços, todos os lugares possíveis dentro da nossa sociedade. Amém. Que esteja nos governos, que esteja nos hospitais, que a igreja esteja nas ruas, que a igreja tenha autoridade nessa terra de trazer pessoas, resgatar pessoas. Essa precisa ser a nossa visão. Aleluia. De ver, eu falei com a evangelista Isabela no domingo, eu falei que todos os cultos nós tenhamos um problema com cadeiras. Amém? Em nome de Jesus. Que todos os cultos nós tenhamos um problema com cadeiras. Até o momento em que chegará o dia que o Senhor nos dará um lugar maior. E aí nós vamos ter mais problemas com cadeiras. Amém? Porque a intenção é que o reino cresça, que o reino avance, que o reino se expanda. E que a gente veja um exército sendo levantado como igreja do Senhor e assuma a responsabilidade de cuidar deste reino até que o dono do reino volte e requeira de nós tudo aquilo que Ele nos confiou para fazer. Para concluir esse tópico, precisamos andar em unidade. Nós encontramos alguns relatos de como era a igreja naqueles tempos antigos. E eles eram unânimes. Eles não tinham divergências de pensamento, de atitudes. Eram unânimes em oração, em comunhão e no partir do pão. Que linda era aquela igreja. Que
unidade tinha aquela igreja. É impossível para nós? Não. É só nós desejarmos ser unânimes na oração, em comunhão e no partir do pão. Somos filhos do Senhor. E como filhos precisamos olhar para o meu irmão que está aqui do lado, que não está bem, que está precisando de algo, seja o que for, seja físico, seja emocional, seja espiritual. E como igreja do Senhor, nós estamos dispostos a suprir essa necessidade. Seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual. Por quê? Porque a nossa visão é que o reino cresça. E o reino, para que o reino cresça, nós precisamos cuidar daqueles que já estão caminhando conosco. Porque estando bem, todos juntos caminhando, alcançaremos outros pelo caminho. E eu creio que o dono do reino estará sobre nós com mãos estendidas. Não só fazendo aquilo que nós precisamos, aquilo que necessitamos, somente suprindo as nossas necessidades, mas de forma soberana e bondosa, também realizando os desejos dos nossos corações. Deus, Ele é bom. Está no seu caráter ser bom. Então o que Ele faz por nós é bondade dele. É porque Ele é bom. Mas algumas coisas também é porque Ele é justo. Então, de acordo com a sua fé, de acordo com o seu esforço, de acordo com a sua entrega, Ele retribuirá. Porque Ele é justo. Ele é bom, mas Ele também é justo. Que não sejamos como aquele filho que simplesmente disse: pai, me dá cá a minha herança e eu vou curtir. Não dá mais tempo. Eu ouvi uma frase essa semana que alguém falou assim, que Jesus voltaria no momento em que a geração não estivesse mais dispersa. E é essa a nossa geração. Muito dispersa. Nós temos nos preocupado com tantas coisas, estamos esquecendo de um detalhe tão precioso, é que Ele está chegando. O dono do reino está chegando. Glória a Deus. E eu vou ter um trabalho para apresentar, vou ter frutos para apresentar a este rei. Ele dirá a mim: seja bem-vinda, bendita. Ou dirá: afasta de mim que eu não te conheço. Misericórdia, Senhor. Eu quero ser bem-vinda por ti. Amém? E eu quero encontrar todo mundo lá. Nós vamos adorar juntos lá. E veremos o reino de Deus ser revelado. E veremos a glória de Deus ser revelada. E encontraremos lá familiares que estamos orando hoje, pessoas que nós estamos desejando hoje que venham para o reino de Deus. Mas um trabalho precisa ser feito. E esteja disposto a fazer esse trabalho. É um trabalho fácil? Não é um trabalho fácil. Porque para isso eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu preciso abdicar de algumas vontades minhas. Às vezes Deus vai te dar muitas coisas, mas talvez você não vai poder usufruir disso. Você precisará servir com isso. Aleluia. É uma verdade difícil de entender. Porque você conquistar muitas coisas. Quem é que não deseja conquistar? Gente, eu falo direto, se eu contar para vocês o que eu desejo da parte do Senhor para a minha vida, vocês falam assim: quieta com isso, menina. Mas eu sonho muito. Como diz o pastor Gesiel, sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então nós temos que sonhar, porque temos um Pai para realizar. Porém, vai ter momentos que você não vai poder usufruir daquilo que você tem sonhado. Será para servir. Aleluia. E quando esse momento chegar, esteja disposto. Porque uma certeza eu tenho: o Deus que nós servimos, Ele é fiel, Ele é bondoso e Ele é justo. E Ele retribuirá segundo o que o teu coração propôs a fazer. E eu creio
que a maior recompensa não será aqui. A nossa maior recompensa é quando chegar lá e o nosso nome estiver escrito no livro da vida. Isso aqui tudo vai passar. Tudo isso aqui vai passar. Quando nós saímos daqui, a casa vai ficar, o carro vai ficar, né? Aquele emprego bom, aquela empresa dos sonhos, ela vai ficar aqui. Nós não vamos levar nada. Porém, tem algo em nós que precisaremos apresentar ao Senhor. E Ele pedirá conta, que são os frutos do nosso trabalho. Então, seja alguém no reino de Deus e seja maduro para herdar este reino. Ser maduro, às vezes, é ter que nos calar quando a vontade é de falar. Às vezes a gente quer falar, mas a Bíblia diz que seja tardio em irar-se e falar-se, e esteja pronto para ouvir. O ser maduro é às vezes dizer assim: queria ficar aqui em casa hoje assistindo uma Netflix, mas hoje tem culto e eu vou pro culto. É um domingo à tarde dizer assim: eu queria um almoço assim com a família, mas tem um irmão ali precisando de oração, precisando que você leve algo. Maturidade é isso, é fazer o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito. Não é na hora que der ou na hora que eu quiser, é na hora que precisa ser feito. E os filhos maduros, o pai se agrada de filhos maduros. E o pai tem recompensa para esses filhos maduros, que é o reino dos céus. Eu quero ler só alguns versículos. Salmo 145, versículo 13. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz assim: o teu reino é o de todos os séculos. Em algumas traduções vai dizer, ele é eterno. E o teu domínio subsiste por todas as gerações. Hoje nós temos alguém no nosso governo terreno. Daqui 4 anos talvez não seja a mesma pessoa, em nome de Jesus. Daqui 16 anos talvez não seja mais a mesma pessoa, seja outra pessoa. Então é um governo que ele tem hora para terminar. Mas o reino do Senhor, ele subsiste de geração em geração. Os meus avós, os meus pais, os meus bisavós estiveram sobre esse domínio. Eu estou sobre esse domínio, os meus filhos estarão sobre esse domínio. Amém? João capítulo 18, versículo 3. Louvado seja Deus. João capítulo 18, versículo 3. Não, peraí, está errado. 36. João 18, 36. Que diz assim: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Se o reino do Senhor fosse daqui, ele não teria ido para a cruz, né? E que bom que o reino dele não é daqui, porque senão nós estávamos condenados. Mateus capítulo 16, versículos 18 e 19. E também eu te digo, e que palavra poderosa, eu sou fã dessa palavra. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Tem alguma dúvida de que se a nossa intenção aqui for que o reino cresça,
que o reino avance, os céus não estarão em concordância? Muito pelo contrário, nós teremos a aprovação do Pai, do dono do reino, e Ele nos dará meios para que nossa intenção seja alcançada e que o reino cresça. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Não quero mais ver além aqui, mas que essa palavra venha arder em nosso coração e que a gente venha se perguntar todos os dias: quem eu tenho sido no reino? Tenho sido maduro no reino? Ou tenho sido alguém como um filho pródigo que quer pegar algo desse reino e ir para o mundo, curtir e aproveitar e extravasar? Mas mesmo que isso aconteça, tenha a convicção que no momento em que o filho quiser voltar, o pai estará de braços abertos para recebê-lo. Porque a intenção é que o reino cresça, que o reino avance. E eu tenho certeza que esse é o desejo do Senhor para nós. Pai, nós te adoramos mais uma vez, nós te bendizemos mais uma vez. E reconhecemos o quanto ainda é preciso mudar, Senhor, para que estejamos fazendo aquilo que o Senhor quer de nós. Mas nós queremos te pedir, como igreja do Senhor nesta noite, que os nossos ouvidos estejam atentos à tua voz quando nos chamar, que o nosso coração esteja disposto a nos gastar, a nos doar, a nos sacrificar quando for preciso, Senhor, para que o teu reino cresça, para que o teu reino avance e para que vejamos a igreja do Senhor sarada, curada, adornada, preparada e esperando o momento em que nós te encontraremos e que o Senhor venha dizer a nós: venha, benditos do meu Pai, entre no reino que vos preparei. Que este seja o nosso desejo, Senhor, como noiva do Senhor. Que o nosso coração venha desejar ardentemente, Senhor, te encontrar, mas ainda mais te oferecer os frutos do nosso trabalho. Abre nossa visão, Senhor, amplia nossa visão para enxergar os teus propósitos e entender os teus caminhos, que muitas vezes serão diferentes daquilo que estamos esperando, Senhor, mas que sejamos maduros para escolher, atender o teu chamado e a ordem que temos recebido, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Ah, Senhor, venha nos usar como instrumento, como trabalhadores, como provedores, como intercessores, para que nós possamos viver as tuas promessas, Jesus. Conduz-nos segundo o teu Espírito Santo, que o teu Espírito Santo esteja nos guiando em tudo, em todo tempo, em todo lugar, Jesus. Nós queremos viver, Senhor, a tua palavra. E se houver em nós, Senhor, em nossa mente ou em nosso coração algum desejo que esteja discordando da tua palavra, Senhor, nos trata, Jesus, e nos faz trilhar os teus caminhos, Jesus. E que a tua palavra venha achar lugar em nós, em nossos corações, e venha achar espaço para realizar a tua obra, Jesus. Obrigado por tua presença neste lugar, Jesus. Obrigado porque nós podemos te sentir, Jesus. Nos atrai para ti, Senhor, todos os dias, até o dia que te encontraremos e te veremos face a face, Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado por teu amor. Obrigado por tua bondade, por tua justiça. Aleluia, louva o Senhor. Tu és misericordioso, Senhor, e assim como o Senhor é, nos ensina a ser também. E orar para os nossos irmãos que têm estado fragilizados, desanimados e tristes, com misericórdia, Senhor. E possamos também, Jesus, resgatá-los para o reino, em nome de Jesus.